Hora de conversar com Mônica Bergamo. A direita brasileira, reunida em Balneário Camboriú, ficou de olho nesse domingo na eleição francesa e certamente não gostou do que viu. Mônica, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Bom, que a esquerda brasileira está em festa, todo mundo já sabe. Agora, há preocupações crescentes na direita brasileira com o resultado das eleições, um resultado que surpreendeu a todos. A direita brasileira imaginava que a direita francesa sairia consagrada, né, nesse pleito, o que reforçaria a impressão de que aqui no Brasil também o ritmo seria o mesmo. Agora, Megali, eu conversei com diversas pessoas e uma das pessoas com quem eu conversei foi o senador Ciro Nogueira, que é um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que ele me disse? Ele falou o seguinte, que a eleição francesa foi didática e mostrou que se a direita brasileira agir com radicalismo e soberba, vai perder as eleições em 2026. Ele diz que a direita tem toda a possibilidade de vencer a próxima eleição presidencial, mas que a eleição francesa acendeu aí o sinal amarelo, né, e mostrou que só é possível ganhar um pleito se o candidato e as forças políticas que se reúnem em torno dele conversarem com a maioria. Aí ele vai descascando um pouco a direita extrema aqui do Brasil, viu, Megali? Ele me disse o seguinte, que se ficar dialogando apenas com a bolha da extrema-direita, nós não vamos ter a menor chance, que há uma percepção deslocada no Brasil, que faz com que conservadores que são liberais na economia sejam estigmatizados porque não são militantes de causas de comportamento, né? Diz que existe esse radicalismo, leva a uma lógica publicitária, e que o extremismo nessa lógica é pior do que a união de forças contra esse extremismo que pode ocorrer, né? Que setores vigorosos da direita acham que podem vencer sozinhos, mas que o povo brasileiro não é de extremismo. Ele comparou por exemplo, a situação a 2022. Ele falou no primeiro turno, a gente ficou falando com a Boni, perdeu uma eleição, ganha. No segundo turno houve uma correção de rumo, melhorou, mas não foi suficiente. Enfim, o Megali, ele disse que a eleição francesa mostrou que se a direita brasileira ficar achando que o Lula está morto, que já ganhou, que o Lula já perdeu, que pode ganhar sozinha, não vai ganhar sem o centro. Eu perguntei, não vai ganhar as eleições, porque precisa do centro para ganhar. O Megali, ele também tinha feito um texto longo no Twitter, no domingo, e eu perguntei para quem está sendo esses recados todos. Ele falou, é para quem servia a carapuça. A gente vai ter que adivinhar aqui, Megali, para quem que ele está mandando esse recado. Não sei se você tem algum palpite. Olha, São muitos, né? são muitos, né? Enfim, é até difícil a gente falar na ala mais sectarista da extrema-direita, se estão todos, né, nessa mesma canoa. Mas eu acho que você tem razão quando diz, ou ele tem razão quando diz que o brasileiro não gosta de extremismos, né? Aliás, eu não sei quem gosta. O que Os aconteceu na... franceses, pelo visto, não, né? Acho que ninguém gosta, né? Você pode ter um momento ali de grande insatisfação, uma convergência de fatores que leve à vitória de alguém como Bolsonaro. Enfim, essa tempestade perfeita aconteceu em 2018 e acabou produzindo um líder político de fato, mas que hoje tem grande dificuldade de conversar com alguém fora dessa bolha extremista. E quando a gente vê, por exemplo, a reação desses caras a uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia, o que aconteceu claramente foi uma tentativa de golpe. Aí você vê um Ricardo Salles que vai às redes sociais e acha aquilo bonito, comemora e lamenta que os nossos militares não fizeram a mesma coisa. Aí você olha e fala, pô, esses caras eles estão comprometidos com um negócio que não é do nosso desejo, né? Eu acho que a gente tá precisando de um pouquinho de tédio, viu, Mônica? Eu acho que sim, acho que a França mostrou isso, mas o que eu achei curioso é que ele, de fato, assumiu ali, né? Ou seja, absorveu essa derrota como um sinal, né? Absorveu essa derrota como um recado, né? Ou seja, não existe uma onda de direita no mundo, não existe uma onda de extrema direita no mundo irrefreável. Não, existe uma extrema direita que cresce, mas que pode ser freada. A França mostra isso, né? Isso veio na sequência de um outro resultado eleitoral na Inglaterra, né, em que os trabalhistas venceram os conservadores. Claro que são eleições totalmente distintas, muito diferentes em tudo, mas de qualquer forma mostra que não há uma onda irrefreável de direita no mundo subindo, crescendo, que vai chegar novamente ao Brasil.
que se quer ganhar a eleição, tem que se adaptar e tem que se adaptar ao contexto da população brasileira, né, que já em 2022 impôs uma derrota a essa direita, uma derrota fruto de uma ampla aliança, né, o Megali, é bom a gente sempre recordar, embora seja claríssimo, que o Lula não ganhou sozinho com o PT, o Lula formou uma aliança amplíssima, né, que levou ele a se aliar, inclusive, ao Alckmin, seu Geraldo Alckmin, seu desafeto não, seu adversário político de décadas. Então, é isso que o Ciro Nogueira falou, quando o extremismo vira pior que tudo, forma-se uma frente contra esse extremismo, né? Então, ele dando recados diretos ao próprio grupo dele, né, ao próprio grupo político do qual ele hoje faz parte, de que é preciso dar uma guinada nesse extremismo. E também o que é o eleitor brasileiro, né? O eleitor, ele costuma ser conservador, tá? Ele pode até costumar ser alguma coisa, mas o brasileiro, o que ele quer é comida na panela, né? Quer trabalho, enfim, quer uma vida decente. O Lula, quando estava entregando isso, teve 84% de aprovação. A Dilma também, bateu nos 84%, 85%, tiveram momentos espetaculares. Aí depois o Lula vem falar de anti-PT, antipetismo. Não existe antipetismo. Existe uma reação da população brasileira, de boa parte da população brasileira, aos escândalos durante o governo do PT, escândalos que existiram, né? Aquilo não foi uma invenção. Então não é um antipetismo, né? Se os caras entregam escândalo, corrupção e recessão, o eleitor se volta contra ele. Se o cara entrega crescimento econômico, emprego e comida na panela, o eleitor aprova. Não tem essa de o eleitor brasileiro tende a ser mais conservador, ele tende a votar em alguém que ele entenda que esteja comprometido com o país, com a vida dele. Isso aí eu tenho a impressão que vale para qualquer um, né? E sim, pode eleger um Bolsonaro, mas quando o Bolsonaro for lá e adotar um discurso assassino, um discurso anti-ciência numa pandemia, por exemplo, o cara vai falar, não, isso eu rejeito, não é assim que a banda toca, e o cara conseguiu perder uma eleição ganha 4 anos depois. Com milhões em benefícios jorrados, né, com a máquina na mão, quer dizer, com toda a explicação para qualquer dificuldade econômica que foi a pandemia, e de fato o Bolsonaro, a derrota dele, todo mundo sabe, vê que foi devido a essa frente que se formou contra isso que você falou, né, Megali? Quer dizer, negacionismo na pandemia, radicalismo, Roberto Jefferson atirando na Polícia Federal, Carla Zambelli correndo em São Paulo com o revólver na mão para tirar em plena Avenida Paulista, 2 quadras da Paulista. Quer dizer, o brasileiro olhou e falou, será mesmo, né? Mesmo recebendo todos esses benefícios, mesmo recebendo tudo isso, será mesmo que é isso que a gente quer aqui para o Brasil? Então, eu acho que tem um otimismo, né, muito grande, porque o governo Lula tem enfrentado desafios, em especial na área econômica e também na área política. Então a direita brasileira está muito entusiasmada, né, Megali? Eu converso bastante com todos os campos políticos e eu sinto esse entusiasmo, eles acham que a chance existe de um retorno. Claro que sempre o Lula é um adversário forte e considerável, mas há um entusiasmo. E o Ciro falou, olha, vamos olhar para a França, né? Antes de nos entusiasmarmos tanto, olhemos para os franceses e o que aconteceu lá. Boa.